o que vem mantendo viva a chama golpista sempre é algo que é delegado a algum dos elementos bolsonaristas que podem estar posicionados em locais de poder político. A bola da vez dessa semana foi o ministro do TCU, Augusto Nardes. O Nardes, gente, tá? Para quem não sabe, ele é político, tá? É ministro do TCU já há algum tempo, mas já foi deputado, é aqui do Rio Grande do Sul. Ele mandou um áudio, um áudio que o que vazou na internet tem aí coisa de, sei lá, 8 minutos. Nós vamos assistir aqui, ou melhor, ouvir um trecho desse áudio, porque ele é um áudio muito revelador. Não quer dizer que o que o ministro Nardes está dizendo ali é verdade. Ao contrário, ele mesmo teve que sumir, né? Botou um atestado lá para sair de circulação. Porque, obviamente, o que ele está colocando ali não se corrobora. Mas serve para quê? Serve para manter a massa bolsonarista entretida. Serve para dar sempre aquelas mais 72 horas que os bolsonaristas estão esperando desde o domingo da eleição. Então agora a peça utilizada para inflamar o bolsonarista e produzir mensagens de WhatsApp a serem disseminadas nos grupos bolsonaristas foi o Augusto Nardes. Então a gente vai ouvir aqui um trecho que é bastante revelador, porque além dele mentir a respeito do golpismo nas casernas, que ele disse que naquele dia iria acontecer alguma coisa, nas próximas horas, se passou praticamente uma semana e nada aconteceu. E provavelmente, nesse sentido, nada deve acontecer. Porque me parece que os elementos golpistas das Forças Armadas são aqueles mais ligados diretamente ao governo Bolsonaro, porque estava aí ganhando, né, gente como Braga Neto, por exemplo, ganhando coisa de R$1 milhão de vencimentos mensais. Então essa galera está lutando em causa própria. Em causa própria. É lógico que provavelmente tenhamos muitos elementos também golpistas, fascistas, nas Forças Armadas na ativa. Mas repito, a falta de apoio internacional e a falta de apoio popular das massas, com certeza freia o ímpeto desses golpistas, deixando o ímpeto mais efervescente do golpismo com os funcionários do governo do Bolsonaro que estão neste momento já de saída. Mas vamos ouvir aqui o trecho do Nardes. Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Contas da União, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar, até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo. Não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação e que têm uma visão clara do conjunto do país, que nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Vejam, quais são essas mudanças que estão sendo impostas? Que essa parcela que gosta de tomar para si como se fosse a maioria do povo brasileiro, que não é. O povo brasileiro não é um povo conservador, gente. Isso é uma coisa introduzida recentemente. Não é possível, né? Cadê aquele povo pra frentex que a gente via nos anos 80, no final dos anos 80? Uma sociedade em ebulição, querendo liberdade, querendo mudança. Então isso é conjuntural e é apenas parte de um discurso onde eles gostam de colocar essa questão do conservadorismo justamente para ressaltar que termos. O que se quer conservar? É isso, o que se quer conservar é a hierarquia social brasileira. É a tal ordem que aparece na nossa bandeira. Mas vamos lembrar, a ordem que aparece na nossa bandeira não é uma ordem no sentido de organização. Ali a gente tem o lema do positivismo, que fala em ordem no sentido de hierarquia social. É isso que o Nardes está colocando aqui. Estes conservadores, que ele falsamente diz que são a maioria do povo brasileiro,
Querem conservar o quê? Querem conservar o seu status quo. Querem conservar a sua posição social. Esta posição social que é uma posição construída sobre o quê? Sobre os 400 anos de escravidão, sobre o genocídio indígena, sobre o roubo de terras, sobre a exploração da força de trabalho. É disso que se trata, é isso que essa turma quer conservar. O que está em jogo para ser conservado no Brasil são aquelas estruturas que a gente deve se libertar. E o bolsonarismo, que é o nosso fascismo do século XXI, faz isso. Ele é uma forma de dar força a esses reacionários que não admitem nem um pouco de melhora nas condições de vida da classe que tudo produz, da classe que trabalha nesse país. Então, na verdade, a resistência bolsonarista é a resistência dos carrapatos que estão aí chupando, sugando o nosso país, sugando até o sangue de nós trabalhadores. Então é isso que está em jogo. São esses que ele está se referindo aí. Esses são os conservadores. E que despertou, isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de especialistas e um professor de direito constitucional. Veja, ele está dizendo o que aí? Que ele está tentando, e provavelmente ele não é o único, com certeza, construir um conjunto de elementos capazes de disseminar a ideologia burguesa na sociedade. E ele vai dizer aqui na sequência que o Bolsonaro conseguiu fazer isso. Conseguiu criar um movimento ideológico de propaganda de extrema-direita. Mas vamos lembrar o seguinte, a extrema-direita é, por definição, nazifascista. César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre, para contrapor toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil. Criamos um instituto, enfim, fazíamos aulas para defender a economia de mercado, capital, mas fomos superados pela... Para defender a ideologia do mercado e o capital. Eu acho que isso nem precisa de tradução, né? Capital, que é a força mais nociva possível, né, para a classe trabalhadora. Eu acho que a gente nem precisa comentar em cima disso, é só prestar atenção no que ele está falando. Incompetência de todos nós, claro que lutamos muito. Eu tive na época conversando com Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo, que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo e escolher um primeiro-ministro e fortalecer a economia de mercado com princípios que pudesse nortear a nação. Agora veio o Bolsonaro, que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo... Viu? Veio o Bolsonaro que despertou a sociedade conservadora. O que ele está dizendo aí é o seguinte, ora, sempre tivemos no Brasil uma parcela significativa de fascistas. Só que esses estavam quietinhos, estavam lá votando no PSDB, envergonhados, né? Falavam apenas nos seus círculos mais próximos essas barbaridades que hoje são ditas pelo bolsonarismo. Sabe, essas coisas mais bizarras, mais ofensivas que a gente vê, essas coisas sempre estiveram presentes no cotidiano da nossa classe dominante, que é uma classe dominante essencialmente escravocrata. Escravocrata. Só que isso era dito a boca pequena. O bolsonarismo potencializou isso e tornou aquilo que era motivo de vergonha para essa gente motivo de orgulho. Orgulho. Esse cara, esse Augusto Nardes, ele é político figurão aqui do Rio Grande do Sul há, sei lá, 40 anos. 40 anos. Depois vai parar no TCU. Mas vejam, é o que há de pior do nosso reacionarismo. E está numa posição que pode ser utilizada para disseminar esse tipo de áudio, que isso tem endereço. Qual é o endereço? Os grupos bolsonaristas. Para quê? Para alimentar a ilusão e manter o gado na rua, na chuva. Isso tem que ser responsabilizado, gente. O nosso processo de desnazificação só vai, de fato, ter êxito se nós conseguirmos a responsabilização dessa turma. Quem é que está bancando
galera que tá na rua? Quem é que compra comida? Quem é que tá bancando essas tendas? Essa turma não trabalha, não? Ele tá usando esse áudio, gente, para convocar o agronegócio. Ele está dizendo, olha, vocês vão perder um pouquinho, mas vocês têm que nos ajudar a boicotar o governo eleito. Vocês têm que nos ajudar a dar subsídio para o que está acontecendo nas casernas. Porque esse áudio, na verdade, é um áudio que serve para quê? Para dizer, olha, fiquem tranquilos, os militares vão fazer alguma coisa, hoje ou nos próximos dias. Esse vídeo deve ser da segunda ou da terça-feira da semana que passou. Nada aconteceu. Nada vai acontecer, né? Mas é necessário que esse tipo de notícia aconteça, só que enquanto isso tem gente morrendo. Que nem o padre lá do Paraná. Tem gente sofrendo acidente de carro, tem gente perdendo médico, perdendo intervenções cirúrgicas, tem locais passando por desabastecimento. Quer dizer, essa turma é, além de tudo, absolutamente irresponsável. Todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos. Só defesa de quais princípios? Princípios fascistas. Basicamente é isso, né? A eliminação física do adversário, a supressão das instituições democráticas, o chauvinismo, o militarismo, a liderança carismática, né, do líder absoluto, infalível, a ideia de primazia de determinado setor da sociedade, né, que seria o conservador, o bolsonarista típico da classe média branca brasileira. Nós temos rigorosamente todos os elementos, né, fenópticos, né, do fascismo. E também os elementos estruturais, que é a crise prolongada do capitalismo global e mais aguda do sul global que o Brasil vem vivendo. Então, não é um movimento que tem nuances fascistas. É um movimento tipicamente fascista. Tipicamente fascista. Que é coroado, né, por intervenções mais dramáticas como essa que a gente viu, infelizmente, essa semana nas escolas lá do Espírito Santo. Repetindo aqui, pelo menos 12 ações como essa nós vimos somente no governo Bolsonaro, um governo onde a gente teve o crescimento das células neonazis no Brasil na ordem de 150%. É isso que o ministro Nardes está advogando. Ele está falando em nome dessas pessoas, no caso desses neonazis brasileiros. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, 2, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminhoneiro trabalhar. Vamos perder? É um ministro do TCU chamando o produtor rural a engrossar mais o caldo do golpismo. Eu vou deixar por aí,